Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o 25º dia com São Lucas. Hoje vamos começar a meditar. Aqueles que já acompanham o Padre há mais tempo devem ter recordado que nós já meditamos Atos dos Apóstolos, mas agora será um resumo nesses últimos dias. Então, com muita fé e devoção, oração de São Lucas, com a Bíblia na mão, daqui a pouco vamos meditar Atos dos Apóstolos. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 25º dia do mês de setembro, 25º dia da nossa meditação com São Lucas. No dia de hoje nós vamos começar a meditar Atos dos Apóstolos. Padre, por que Atos dos Apóstolos? Porque o capítulo 24 é o último capítulo do Evangelho de São Lucas. Então, se acaba no capítulo 24, capítulo 25, nós temos ainda alguns dias para acabar o mês, 5 dias, então nós vamos meditar Atos dos Apóstolos. Para nós entendermos quem é o autor de Atos dos Apóstolos, se você tem a Bíblia, é muito interessante. Comecinho do capítulo de São Lucas, depois comecinho de Atos dos Apóstolos. Comecinho do capítulo de São Lucas diz assim: muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Agora, diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, o que significa Teófilo? Pode ser uma pessoa, pode ser aqueles que são da comunidade, são amigos de Deus. Então, São Lucas ele diz assim: caro Teófilo, eu escrevi
de forma ordenada para lhe apresentar a verdade. Então, isso daqui é o começo do Evangelho de São Lucas. Vamos lá, começo para Atos dos Apóstolos, dá uma corridinha lá, Atos dos Apóstolos depois de São João. Como que começa Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos começa assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, que interessante. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouviste falar. E o texto continua: quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Que ele promete Pentecostes. Então olha como começa. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Qual foi esse primeiro livro? Evangelho de São Lucas. Então nós podemos ver, entender o Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos como se fosse um livro só. Antigamente era como se fosse um livro. Então Atos dos Apóstolos é grudadinho aqui. Tem a história de Jesus, aqui a história dos apóstolos. Aqui uma breve introdução. Atos dos Apóstolos pode ser dividido, vamos dizer assim, em 3 partes. Temos aqui o capítulo 1 a 12, que é principalmente Atos de Pedro, focando mais em São Pedro. Depois nós temos capítulos 13, 14 e 15, que é um período de transição. Começa as viagens apostólicas de São Paulo, primeira viagem apostólica, e depois nós temos também nesse período o Concílio de Jerusalém, onde a igreja se reúne com os apóstolos e decide como que seria o comportamento dos cristãos diante daqueles que estavam se convertendo e vinham do paganismo. E aí depois capítulo 16 até o 28, também 12 capítulos, como primeiros 12 capítulos é de São Pedro. Aí depois de 16 a 18 é Atos propriamente de São Paulo. Vai mostrar mais a história de São Paulo. Que nós temos a primeira história da igreja, belíssima, belíssima. Todos os católicos devem ler Atos dos Apóstolos, depois começam a ler Didaqué, depois começam a ler os padres apostólicos, que eram aqueles que viveram com os apóstolos, depois vão entrando e mergulhando na história da igreja. Irmão e irmã, a história da igreja é belíssima. Nossa igreja, ela tem história, a nossa igreja ela tem profundidade. Quanto mais nós conhecemos a nossa história, mais nos apaixonamos, mais fortalecemos a nossa identidade e mais chance, possibilidade teremos de perseverar. Capítulo 2, se você puder, vai lendo o que você puder de Atos dos Apóstolos. Eu indico capítulo 1 e 2. O que é capítulo 1 e 2? Aqui nós temos São Pedro, os discípulos recebendo o Divino Espírito Santo, na companhia de Maria Santíssima, que já tinha o Espírito Santo. Aqui tem capítulos que são interessantíssimos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme e fiel até o último dia, 30º dia. Atos dos Apóstolos, obra de São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco,
declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,